Carolina Loureiro, do Furacão Vareiro SIG, tinha apenas 17 anos quando decidiu deixar para trás a sua pequena vila em Pombal e foi sozinha para Lisboa atrás do sonho de ser atriz. Uma decisão que, na altura, para a sua avó paterna, Rosinha, foi uma grande decepção e motivo de dor. Mas, hoje, a octogenária, que deu uma entrevista exclusiva à TV 7 Dias, entende que a neta teve a melhor atitude e elogia a força que tem tido, numa vida de sofrimento, marcada pela morte do avô, a separação dos pais, a ausência de afeto do progenitor, os tempos difíceis em Lisboa e o namoro conturbado com David Carreira. Depois de 2 anos de namoro, saltados por muitos altos e baixos, e até notícias de vários rompimentos e reconciliações, no final de agosto de 2017, Carolina Loureiro e David Carreira, que cerca de 3 meses antes tinham começado a viver juntos, anunciaram nas redes sociais o fim da relação, escrevendo: "Sinto que juntos crescemos muito nos últimos 2 anos. Hoje acaba a relação, mas mantemos o carinho e a amizade." O motivo, não revelado nesta declaração, esteve relacionado com os ciúmes excessivos do cantor, garante a avó paterna da atriz. "Ele acho que era um bocado ciumento", começa por dizer Rosa Loureiro, de 82 anos, que rapidamente volta atrás para dar a certeza e contar que a decisão foi da sua neta. "Acho não, de certeza. Foi o que fez ela acabar e foi o bem que ela fez", assegura, para de seguida, do alto da sabedoria que a idade lhe confere, opinar: "Um homem ciumento nunca faz uma mulher feliz, portanto quando ela começou a apreciar que era assim acabou e acho que fez muito bem." E voltou a sublinhar: "Ele era ciumento, pronto, e depois o ciúme é uma doença e um casal onde haja um ciumento nunca pode ser feliz." E por saber que a neta viveu momentos de controle e sufoco durante o namoro com David Carreira, diz, ela depois de acabar com ele é que começou a andar à vontade. É o que ela diz: "Está tão bem, ninguém o chateia, faz o que entende." Agora é que ela está bem, não tem ninguém a especular o que ela faz ou deixa de fazer. Apesar de a relação não ter resultado, e até de ter feito a neta sofrer, Rosinha, como é carinhosamente tratada pelos seus, diz gostar do cantor, que almoçou mais do que uma vez na sua casa. "Ele esteve aqui nesta mesa 2 vezes, ainda almoçou aqui 2 vezes, e gostei dele, nunca me fez mal, nunca me tratou mal. Ele era simpático", contou. A avó de Carolina Loureiro, grande fã de Tony Carreira, recorda ainda a oportunidade que teve de estar pessoalmente com o pai do namorado da neta em dezembro de 2016. "Há um casal aqui que é muito amigo deles e ela disse ao Tony que a avó de Carolina era uma grande fã dele porque eu sempre gostei de o ouvir cantar e então quando foi o concerto no EMA Arena, a mulher, a D. Fernanda, arranjou bilhetes para nós lá irmos, e fui eu, esse casal e a Irene, mãe da Carolina. No fim, fomos ter com ele ao camarim porque a Carolina, pelos vistos, já lhe tinha dito que queria que ele tirasse uma fotografia com a avó e então já estava tudo combinado, e lá fomos", revela, entusiasmada. Quem não esteve presente nesse momento especial para Rosinha foi a neta. A Carolina, nesse dia, tinha ido com o David para o norte porque ele ia lá fazer um concerto e ela teve de ir com ele. Lá está, porque ele quando saía queria que ela andasse sempre com ele. E então ela lá foi com ele e não estava em Lisboa, lamenta. É com o coração cheio de amor e orgulho que a avó Rosinha fala de Carolina Loureiro, a única neta que no tempo em que o marido, Manuel Loureiro, era vivo, acompanhava sempre os avós nas voltinhas de domingo.
Ela é uma boa menina. Muito boa neta. Nós íamos à praia, ao fim de semana, dar a nossa voltinha e era rara a viagem que nós fizéssemos que ela não fosse connosco. Era sempre ela que ia connosco. Os outros, os primos, iam com os pais, e os irmãos dela eram mais pequeninos. Mas ela ia sempre connosco. Ela gostava muito do avô e da avó e os avós gostavam muito dela. Conta ela, que não esquece o quanto a atriz sofreu quando um cancro ceifou a vida do avô, com 70 anos, a 6 de setembro de 2002. Ela sofreu muito quando o avô se foi embora. Câncer nos pulmões, essa maldita doença. Começou por um pulmão, ainda foi operado, correu tudo bem para os médicos, corre sempre tudo bem, mas o certo é que, 9 meses depois da operação, ele foi-se, relembrou. Também Carolina falou sobre o quanto lhe custou a morte do avô na entrevista que deu a Daniela Oliveira para o Alta Definição. O meu avô estava com um cancro nos pulmões já há algum tempo e houve um dia em que nós estávamos todos a brincar na rua e começam a chegar muitos carros. Família afastada, que já não via há muito tempo. E chega uma ambulância e ele é o meu avô, mas por momentos pensei ele já está bem. E a minha tia veio e começa a dizer miúdos todos para dentro de casa. Eles entraram todos, a ambulância abre-se e eu vejo-os a tirarem a maca com o meu avô. Vivo, super branco, assim com um ar não sei. Nunca o tinha visto assim. Ele viu-me e, nesse momento, eu tive a certeza de que ele ia despedir-se, que ele ia morrer. Entrei para dentro de casa e passado um bocado vieram dizer-nos que ele tinha morrido. Contou, desabafando de seguida. Há uns anos, eu chorava muito pelo meu avô, e o meu tio morreu logo a seguir a ele. Era difícil, mas hoje em dia eu aceito. E acho que as pessoas têm uma hora para ir e tudo acontece por alguma razão. E é por isso que a minha avó é tão forte. Porque perdeu o marido e a seguir perdeu o filho e teve uma força, e os dois com cancro, mas ela teve uma grande força e está aqui rija ainda. Perante estas palavras da neta, Rosinha, de lágrimas nos olhos, confessa, tento fazer-me, para resistir. Já passei um mal bocado. A morte do meu marido e depois a seguir a morte do meu filho, que é a mais dolorosa de todas, a que me dei mais. 4 anos depois do pai foi o meu rico filho. Foi um linfoma e depois acabou por atacar todo o corpo. Tinha feito 50 anos no dia 23 de março e faleceu dia 16 de dezembro. Ao contrário da relação afetuosa que tinha com o avô, com o pai a relação sempre foi mais distante. José Loureiro, que atualmente vive em Cabo Verde, estando apenas algumas temporadas em Portugal, está ligado ao turismo e sempre passou muito tempo fora, não tendo acompanhado de perto o crescimento de Carolina e dos irmãos Francisco e Sofia. Mas, além disso, nunca foi um homem de grandes manifestações de carinho. Os dois fatores marcaram a atriz, que confessou na mesma entrevista da SIC que nunca tinha ouvido o progenitor dizer o que sentia por ela. O meu pai não vive cá, vive em Cabo Verde, e sempre estive muito habituada a que o meu pai não estivesse muito presente. A minha mãe diz-me sempre: tenho muito orgulho em ti, gosto muito de ti e amo-te, e o meu pai nunca me disse isso. Nunca houve um gosto muito de ti. Eu e o meu pai temos uma relação muito fria e eu sou um bocado fria também, por causa dele. Eu acho, contou uma jovem, de 27 anos, acrescentando: eu sempre tive uma relação um bocado distante com ele. Houve uma altura em que nem falamos muito bem. Hoje em dia já falamos mais. Até porque eu cresci e percebi algumas coisas que foram feitas por ele e pela minha mãe, que na altura não percebi.
Rosinha, mãe do pai, só soube que o filho nunca havia dito à neta que gostava dela quando viu alta definição, mas tenta desvalorizar o comportamento de José Loureiro, assegurando: não é só ele. Há muitos pais que são capazes de nunca dizer aos filhos que gostam deles, mas gostam, só não estão a dizer. O meu filho só é mais distante, mas ele gosta muito dos filhos todos. Ele nunca lhe disse que gostava dela, mas não era preciso dizer-lhe. Ela via que ele gostava dela. Ela sabe bem que ele gosta dela, embora ele nunca lhe tivesse dito. E confidência, eu sei que ele gosta de mim, mas também não me diz. São feitios. No entanto, e mesmo podendo ter essa consciência, Carolina Loureiro garantiu que esses momentos negativos lhe deixaram marcas. As cicatrizes não desaparecem, vão ficar sempre. O tempo não cura. Eu acho que faz com que aceites as coisas, mas nunca esqueces. Há coisas que não dá para esquecer, disse. Mas não foram só as ausências físicas e as manifestações de amor do pai que a marcaram. Para a atriz, a separação dos progenitores, que aconteceu quando tinha 19 anos, e numa altura em que já se encontrava a viver em Lisboa, foi um grande desgosto. Ela já sofreu um bocadinho. A separação dos pais também a magoou muito. Ela gostava de ver os pais juntos. Eu acho que todos os filhos sofrem com a separação dos pais, quando há um divórcio, e ela não foge à regra, considera a avó. A Daniela Oliveira, a morena de Pombal, admitiu que, na altura, não tinha ferramentas emocionais para lidar com a situação. Nenhumas, tanto que evitei passar pelo divórcio. E foi uma grande injustiça que eu fiz com os meus irmãos, na altura, por não ter ferramentas. Nunca quis aceitar, e como tinha vindo há muito pouco tempo viver para Lisboa, foquei-me um bocado nisso e não queria ir lá acima e evitei saber da situação. Então fiquei em Lisboa e os meus irmãos passaram por tudo sozinhos, contou, mostrando. Se arrependida por não ter sido um apoio para os irmãos e para a mãe. Apesar de, hoje em dia, já estar em paz com o passado, o tema continua a ser sensível para a atriz, que nunca falou com o pai sobre o que aconteceu. Nunca houve uma conversa com o meu pai sobre isto. O meu pai nunca disse: vou separar-me da vossa mãe. Foi sempre a minha mãe. Tanto que o meu pai depois foi embora e nós é que aguentámos um bocado com tudo, e a minha mãe sofreu muito. Eu acho que o facto de ver a minha mãe mesmo arrasada me estava a descontrolar muito, e por isso é que eu evitei passar por essa situação, confessou. Estava a Rosinha, que garante não saber o que levou ao casamento do filho e da nora à ruptura, mas que entende que quando uma separação acontece é porque as coisas não deram certo. Recorda-se que a mágoa da neta era tal que, no primeiro Natal após a separação, Carolina, sabendo que não iria ter um pai, juntamente com o resto da família, à mesa, preferiu passar a noite da consoada só com a avó. O pai não estava cá, estava lá para Cabo Verde, e a mãe e os irmãos foram para a Diandra passar com a irmã da mãe, e ela não quis ir com a mãe e ficou aqui comigo. Ela estava muito magoada, diz. Faltava-lhe um ano para atingir a maioridade quando Carolina Loureiro decidiu deixar a sua vila e rumar a Lisboa para lutar pelo sonho de ser atriz. Uma decisão que na altura deixou a avó muito decepcionada e com o coração nas mãos. Foi a maior decepção que eu apanhei. Era uma dor constante, uma pessoa sem saber o que é que se ia passar com ela, era uma menina, que estava ali sem conhecer ninguém. Ela tinha lá uma tia-irmã da mãe, mas só de vez em quando é que se chegava lá, conta a Rosinha, que,
apesar da relação de grande proximidade que tinha com a neta, optou por não dar qualquer opinião. Ela tinha o pai e a mãe, que nessa altura estavam juntos, e eles é que tinham de saber. Quando eles me disseram, tive muita preocupação com isso, mas não podia fazer nada, explica. Mas se, na altura, estava contra a mudança da atriz, hoje reconhece. Mas ainda bem que foi, teve um iniciozinho de vida bom. Ela aqui nunca passava disto, isto é muito pequenino, uma vilazinha, agora vamos lá ver no que se segue. Confrontada com as declarações da neta no Alta Definição, onde ela assumiu ter vivido momentos muito difíceis na capital, sem dinheiro até para comer, a avó paterna suspirou e soltou de imediato que custa muito saber que a jovem passou tão mal. E garante, eu não sabia dessa passagem dela. Quando ela agora disse que passava dias em que comia só umas bolachas e uma fruta, fiquei assim um bocadinho costume. Pensei, uma pessoa a pensar que ela estava bem e ela lá a passar sabe Deus do quê. Ela a nós dizia que estava sempre tudo bem. Uma mentira piedosa da parte da atriz, que não queria preocupar a família. E, olhando para trás, Rosinha percebe que foi melhor assim. Se calhar ficava mais assustada ainda e assim já soube depois das coisas passarem foi melhor, diz. Fazendo saber que vê todos os dias a novela Nazaré, cuja protagonista era a neta, que desta personagem com o mesmo nome de Traima, Rosinha mostra-se orgulhosa do trabalho desenvolvido pela neta. Gosto muito de a ver, gosto de ver tudo o que ela faz, ela tem sido impecável, está a fazer um papel impressionante. Sinto muita satisfação e fico orgulhosa, diz. E nem mesmo as cenas em que a atriz apareceu em lingerie, deixando o país de boca aberta com as suas curvas bem torneadas, a decepcionaram, apesar de preferir que não as tivesse feito. Não gostava muito, mas ela é que tem de decidir a vida dela, se tinha de ir, foi mesmo e não perdeu nada com isso, pelo menos não lhe caiu nenhum bocado fora, remata. Your friends all